Salve você antenado aqui no canal Mário Coelho Vasco. Meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira, onde o Cruz Maltino enfrenta o Madureira na Arena da Amazônia, às 21h30. Vamos falar bastante sobre esse jogo, que é um jogo importante, aí, principalmente para o Vasco, que vem sob o comando do técnico Carille e com o seu elenco principal. Vamos falar também de uma possível barca, hein? Jogadores podem estar de saída do Vasco e a diretoria Cruz Maltina pode se desfazer de até 9 jogadores, 9 atletas. Vamos falar sobre cada um deles nesse vídeo. Pelo menos, né, vão sair alguns jogadores, mas tem muita coisa que a gente vai falar aqui que incomoda um pouco o torcedor vascaíno. Bom, situação envolvendo essa partida, eu peço para você deixar o like para dar aquela moral e lá nos comentários deixar a sua opinião, porque o que a torcida do Vasco fez em Manaus e vem fazendo em Manaus é impressionante. Então agradecer os manauaras que acompanham aqui o nosso canal, é claro, né? Parabéns, vocês estão fazendo a diferença e mostrando para o Brasil e para o mundo o tamanho do torcedor vascaíno off-Rio, fora aqui do Rio de Janeiro. Mas deixa o joinha para dar aquela moral e não esqueça que no primeiro comentário fixado eu deixo o link ali da Estrela Bet, porque a Estrela Bet é patrocinadora oficial do nosso canal, é legalizada no Brasil, jogo legal, tudo regularizado, e ela quer te dar até R$500 de bônus. Mas é claro, não vale sempre lembrar aqui que você precisa jogar com responsabilidade, muito cuidado, não colocar o seu dinheiro de qualquer jeito lá, é entretenimento, é para você brincar aqui com a gente, fazendo os palpites para logo mais para Vasco e Madureira lá em Manaus, beleza? O link tá no primeiro comentário fixado e eu deixo você ali aproveitar os R$500 de bônus que a Estrela Bet oferta para você. Faz o seguinte, solta a vinheta, bora pro vídeo. Crise na empresa americana 777 Partners. Barca com até 9 jogadores pode sair de São Januário. E claro, a partida do Vasco na Arena da Amazônia hoje. Olha só, hein? Vou falar para vocês, hein? A torcida do Vasco vem fazendo uma festa enorme, principalmente na recepção dos jogadores ontem, hein? Podemos ver ali alguns vídeos que eu vou te falar, hein? Parabéns para o povo de Manaus, os manauaras, que representam o torcedor vascaíno de norte a sul desse Brasil. E você, que não é do Rio, se preparem, o Vasco vai também fazer eventos na cidade que o Cruz Maltino for jogar, principalmente agora no Carioca, que teremos muito provavelmente Brasília, Cariacica, então fique de olho, não perca essa oportunidade, seja sócio, para você ter acessos exclusivos, tá? Os sócios deitaram e rolaram aí em Manaus nesses últimos 5 dias, tá? Não perca essa oportunidade. Bom, empresa americana 777 Partners aumenta ainda mais a sua crise e escritório renomado, que presta serviço para os americanos aqui no Brasil, principalmente na arbitragem contra o Vasco, nas ações da Vasco SAF, na Fundação Getúlio Vargas, sai de cena, abandona o caso, por conta de uma dívida de cerca de $300 mil, algo ali em torno de R$1.800.000. Os americanos não fizeram o pagamento e o escritório do Sérgio Bermudes, né, um renomado advogado, meteu o pé, saiu fora, falou, olha, eu não estou mais nesse caso. E a empresa americana externa ainda mais, né, os seus laços, principalmente com a crise financeira. Isso é mais um ponto que a diretoria do Vasco pode pegar como prova que os americanos não teriam valores para fazer o aporte de 270 milhões em 2024 e o Vasco reaver as ações da Vasco SAF, hein? Boa notícia envolvendo a recuperação das ações da empresa americana, principalmente na arbitragem ali, onde nós temos 39% sob júdice. Vamos ver aí como que vai ser o decorrer dessa situação no qual o Vasco tenta negociar um futebol, a SAF, a Sociedade Anônima de Futebol, para alguns possíveis investidores. E olha só, falando sobre a barca saindo de São Januário, parece que a diretoria do Vasco quer aliviar a crise financeira e também enxugar um pouco a folha salarial. Vamos lá, vamos falar aqui alguns nomes, tá? Zé Gabriel, De Luca e Serginho, não é surpresa para ninguém que o Vasco tenta negociar
esses jogadores que não vêm fazendo parte ali dos planos do técnico Fábio Carille, e muito menos dos planos da torcida, né? A torcida vascaína já não aguenta mais ver essas peças com a camisa do Vasco, e o Vasco, claro, né, espera desfazer desses jogadores. No caso de Capasso e Riquelme também parece que é o mesmo, né? O Vasco também tenta negociar esses jogadores que ainda têm contrato com o Cruz Maltino, né? O Capasso tem alguns interesses aí externados por alguns meios, e também o Riquelme teve aí uma passagem pelo Sport, volta para o Vasco e fica aí também à mercê de uma proposta, quem sabe por empréstimo ou por uma transação em definitivo. Então já são 5 jogadores que eu falei aqui que podem sair. Agora, alguns nomes que aparecem também nessa lista: Sforza e Jean Davi, jogadores que hoje, né, o Jean Davi está na lista de relacionados, mas parece que com reforço chegando ali pelo lado esquerdo e o retorno do Adson e o David, o Jean Davi deve ficar também à deriva, né? Deve entrar nessa barca e sair de São Januário. Parece que clubes do Chile, né, observam o jogador. Informações sobre o Colo-Colo está sondando a questão contratual dele, e o Vasco está completamente aberto para uma possível saída do Jean Davi do Vasco. Então a gente observa o Sforza também ficando só que de fora da lista de relacionados, um jogador um pouco mais valorizado, né? O Vasco investiu legal no Sforza aí na última janela, na janela de transferências que o Vasco fez lá naquela época da empresa americana 777 Partners, a última janela dos americanos, né? E a gente observa o Juan Sforza também sendo um jogador que pode sair a qualquer momento. Então aí entra o Jean Davi e também o Sforza completando 7, né? E claro, agora vem as surpresas para mim. E é uma surpresa que não me agrada muito, porque são jogadores que podem se desenvolver. JP e Lucas Eduardo, os 2 volantes, também podem sair por empréstimo. A ideia do Vasco é deixá-los à disposição para esse tipo de negócio, para os garotos desenvolverem e aumentarem as minutagens. Agora eu pergunto para você, vamos lá, vamos comigo: Zé Gabriel, De Luca, Serginho, Capasso, Riquelme, Sforza, Jean Davi, Lucas Eduardo e o JP. São 9, né? 9 possíveis saídas a qualquer momento do elenco Cruz Maltino. Ok, o que o Souza está fazendo fora dessa barca? Essa é a minha pergunta. Eu prefiro muito mais apostar no JP e no Lucas Eduardo do que propriamente no Souza, que hoje ainda está na lista de relacionados. O que a gente não quer acreditar é que exista alguma intenção extracampo dentro da questão envolvendo a presença do Souza em todos os jogos, o Souza agora com o elenco principal. Enfim, isso não pode acontecer numa instituição tão grande como o Vasco. E você acaba perdendo, né, a opção de jogar ali um JP, um Lucas Eduardo, o próprio Elder, que foi muito bem na Copinha, o próprio Lucas Zucarello, para levar o Souza, que não vai servir como zagueiro, não vai servir como volante e não vai servir como nada. Então, isso é um absurdo, essas 9 opções podendo sair e o Souza ficando, para mim, é algo completamente desconectado, é algo, não tem como ter critério nem explicação para esse caso. Eu espero que a diretoria do Vasco não faça besteira de se desfazer de um garoto da base, que por mais dificuldades que ele tenha de intensidade, de experiência, de posse de bola, ele pode melhorar e se desenvolver, porque é um garoto. É o contrário do Souza, que está no final de carreira e não vai desenvolver. E o pior, o Souza não vai ser vendido. Ninguém compra o Souza, está no final de carreira. O JP e o Lucas Eduardo, que estão nessa lista, é o contrário. Os clubes podem vir e comprá-lo, né? Já que o Vasco está instalado numa crise financeira, quer enxugar a folha salarial, quer ter uma recuperação aí, uma injeção de capital, nada melhor do que desenvolver os jovens. Então, no lugar do Souza, em particular, eu estou dando o exemplo do Souza, mas serve para muitos outros, você poderia levar o próprio JP, o Lucas Eduardo, o Zucarello, o Elder, e você dá minutagem a essa molecada para eles se desenvolverem e sim fazer uma venda no futuro que vai resolver esse problema do ei, não tem dinheiro, mas não tem mais grana, caramba, é dívida do passado, quebraram o Vasco durante não sei quantos anos. Vai continuar quebrado se pensar assim de uma forma completamente hostil, observando o desenvolvimento dos nossos jovens da base, né? Os nossos verdadeiros ativos. Quem vai sanar a crise financeira, se não utilizá-los? É uma pena não ver aí JP, Lucas Eduardo, Zucarello, Elder
indo aí para o elenco principal e o Souza está tomando a vaga, né, literalmente, desses jogadores. Independente se jogar ou não, é ganhar corpo, ganhar experiência, viajar com o elenco, quem sabe alguns minutos no jogo, para os possíveis interessados se despertarem, né? Enfim. Mas vamos querer, obviamente, observar o melhor para o Vasco. Eu quero saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Bom, hoje o Vasco joga contra o Madureira na Arena da Amazônia e o Vasco deve vir a campo com o elenco principal completo, claro, com algumas discussões na titularidade, né? Eu discordo que o Hugo Moura deva ser reserva nesse time, até porque, na minha opinião, o Tietê e o Jair são muito parecidos e eles podem fazer da mesma forma que faziam com o Felipe Coutinho e Payet, jogarem parte do jogo, já que a intensidade física não é uma grande virtude desses atletas, né? Os jogadores são muito mais técnicos. Mas o Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Oliveira, ex-Cruzeiro, na zaga, e o Lucas Piton na lateral esquerda. Aí vem aquela trinca, né, de volantes, né? Jair, Tietê e Paulinho, com o Felipe Coutinho mais à frente. Parece que vai ser o famoso losango, né? Vamos ver como que vai se comportar esse meio-campo. No ataque, Alex Teixeira e Pablo Verrete. Esse é o provável Vasco para logo mais. E eu questiono algumas coisas, claro. Eu gostaria de ver no lugar do Alex Teixeira, mesmo o Alex Teixeira vindo bem, muito bem em 2024, né? Mas eu queria ver o Dimitri Payet jogar ao lado do Felipe Coutinho. E também falando, se a gente for pegar o critério, o Alex Teixeira foi muito bem em 2024, o Alex Teixeira é um cara que vai resolver a situação porque estava bem, o Hugo Moura também estava muito bem e é opção no banco de reservas em primeira instância, tá? O Fábio Carille pode mudar essa questão. Então parece que o critério não é estar bem em 2024, porque se for exatamente esse ponto, o Hugo Moura tem que ser titular mesmo que o Alex Teixeira. Se o Alex Teixeira terminou bem, o Hugo também terminou bem, então os dois deveriam ser titulares. Mas enfim, vamos ver como que vai ser essa partida. Eu queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários, coloca lá o que você acha sobre essa provável escalação e se você mudaria alguma coisa. No demais, parabéns ao povo de Manaus que fez uma festa absurda. Eu vou ficando por aqui porque daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.